Olá, amigo, olá, amiga, parabéns você que decidiu estar comigo nesse webinário. E aqui nós vamos falar de procrastinação. E quando eu falo de procrastinação, talvez esteja falando do mal da humanidade. Procrastinação. O que é procrastinação? O que é essa coisa que persegue tantas pessoas, que destrói a vida, os sonhos, destrói a carreira, destrói famílias, destrói a própria saúde? Procrastinação, ela entra e interfere em todas as áreas da vida. Afinal de contas, o que é procrastinação? Procrastinação está aqui, é adiar atividades ou demorar um tempo maior do que o necessário para executar uma tarefa. Procrastinação é sempre deixar para depois o que você poderia fazer hoje. Procrastinação é não fazer o que tem que ser feito. E como eu adiei tudo, acaba que eu não faço ou eu faço mal feito. E aí eu estou falando dos meus sonhos, eu estou falando da minha saúde física, eu estou falando da minha faculdade, do meu curso, do meu trabalho, da minha família, dos meus filhos, do meu casamento. Eu estou falando de tudo que envolve a minha vida. Procrastinação, adiar, deixar para depois. Não executar o que tem que ser feito, ou não executar com qualidade o que tem que ser feito. Minha pergunta é, você sofre desse mal? Essa é a pergunta, você sofre desse mal? Então a pergunta que eu vou te fazer agora é essa aqui. Quais desses problemas você enfrenta hoje por causa da procrastinação? Vamos para o primeiro. Você sabe que você podia fazer muito mais e não está fazendo? Se você estivesse no treinamento, se você estivesse no método CIS, eu ia dizer, levanta a mão, quem sabe que poderia estar fazendo mais, realizando mais e não está fazendo, não está realizando. Essa é a primeira pergunta. Responde isso. Seja sincero e responda isso. Você podia estar fazendo mais e não está fazendo? Vamos para a segunda. Você não consegue pôr em prática suas ideias, seus projetos, você não tira do papel suas ideias, seus projetos, você está sempre buscando o melhor momento, a melhor hora, a melhor oportunidade e pensando e acaba que não faz. Será que isso acontece com você? Pensa tanto que não faz, espera a hora certa, espera o momento certo e passou tudo e você não fez. Será que isso acontece? Vamos para o terceiro, sintoma de quem tem padecido de procrastinação. Você tem dificuldade de cumprir prazos, você vai adiando, quando chega em cima da hora, você não consegue realizar porque não tem tempo hábil. 4. Você está sob constante estresse, sempre estressado. Eu não fiz, deixei para depois, me sobrecarreguei, o tempo urge, a pressão está enorme, eu me estresso e não tem estresse que dê jeito e eu não consigo realizar as tarefas, não consigo ter os meus resultados. Vamos para o quarto. Tem agonia com a quantidade de urgência para resolver? Como assim, Paulo? Incêndios mesmo. Quando eu não faço o que é importante, veja bem, quando eu não faço o que é importante, o que era importante se torna urgente e eu tenho que correr para fazer aquilo. Eu não fiz o que era para fazer, agora eu corro para fazer. Não me alimentei bem e agora corro para ir para o médico. Não fiz academia, não fiz atividade física, agora corro para resolver um outro problema. Eu não estudei na hora certa, agora corro para estudar em cima da hora. Não cuidei do meu filho como tinha que cuidar, agora estou resolvendo problemas de comportamento dele no colégio porque eu não fiz o que era para fazer. Então, será que você passa por isso? Sempre resolvendo urgente. Agora, sexto, nunca termina o que começa. Meu Deus, nunca termina o que começa. Será que você tem isso? Será que você parou a academia? Será que você parou o inglês? Será que você parou a faculdade? Será que você parou aquela dieta? Você parou aquela atividade? Você parou no meio o violão? Parou no meio o curso de inglês? Será que você tem vivido esse eterno interromper, eterno parar no meio? Eu digo sempre, repito e vou repetir sempre. Quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Quem para suas tarefas no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Quem esquece seus objetivos no meio do caminho não chega em lugar nenhum. E a maneira mais certa de parar no meio do caminho é a procrastinação. Então, olhando para o que eu disse, olhando para esses sintomas, será que você está cometido de algum deles? Será que você tem vivido algum desses sintomas? Será que você não está preso na procrastinação e é justamente essa procrastinação que vai impedir você ter sucesso financeiro, vai te impedir de ter sucesso profissional, vai te impedir de ter sucesso como esposa, como marido, como companheiro, como pai, como filho, na saúde? Então, eu posso te dizer hoje, a procrastinação é um mal, mas não é um mal cognitivo, a procrastinação é um mal emocional. E você está se perguntando, um mal emocional? Sim. Quem é que quer procrastinar? Quem é que não gostaria de fazer na hora certa as coisas que têm para ser feito? Aquele slogan daquela marca de esportes,
Just do it. Apenas faça. Faça o que tem que ser feito. Faça na hora certa. Faça da maneira certa. Faça. Apenas faça. Apenas realize o que tem que ser realizado. Então, você se pergunta agora, Paulo, o que causa a procrastinação? Eu vou dar alguns aspectos que causam a procrastinação. E eu vou anotando aqui e você vai aí, tá certo? Primeiro, medo. Paulo, como assim medo? As pessoas têm medo de não ter sucesso, medo de não conseguir, medo de fracassar. E o que é que faz alguém com medo? É simples, não realiza que não tem fracasso. Ah, mas eu não fiz. Como é que alguém perde um jogo de futebol que não foi jogado? Não perdi, simplesmente não joguei. Então, a procrastinação, quando se baseia no medo, é não jogar o jogo, não ir para campo, inventar uma história, uma desculpinha e não jogar o jogo. Então, se eu não joguei, não tem derrota, apenas não joguei. Então, muitas pessoas estão procrastinando por causa do medo. Outras pessoas estão procrastinando por não merecimento. E talvez isso seja uma patologia emocional hoje difundida no nosso meio. Não merecimento. Pessoas cultivam não merecimento, e não merecimento é uma crença, tá? Ou uma crença de merecimento, ou uma crença de não merecimento, onde pessoas que carregam culpa porque não acreditam não ter sido bons filhos, culpa por terem sido surrados, culpa por ter sido abandonados, e vocês falam, Paulo, culpa, Paulo? Veja bem, quando uma criança leva uma surra do pai, uma criança abandonada, ela olha o pai como se fosse o seu grande herói. E quando o seu herói espanca ela, quando o seu herói vai embora, ela se sente culpada, porque se ela fosse uma criança boa, papai não ia embora. Se ela fosse uma criança boa, papai não surrava. Se ela fosse uma criança boa, mamãe não criticava tanto. E como ela não foi uma criança boa, no entendimento dela, é claro, ela sofreu tudo isso. E acaba, não só ela sofre na infância e carrega um não merecimento ao longo de toda a vida. Paulo, o que acontece com uma pessoa que tem não merecimento? Ela vai buscar se punir. E qual é a melhor maneira de se punir? Não realizando seus sonhos. Mas qual é a única maneira para eu não realizar meus sonhos? Não fazendo, procrastinando. Olha só, eu procrastinando, eu não faço, não fazendo, eu não realizo minhas coisas, meus sonhos, não realizando meus sonhos, eu cumpro o meu não merecimento. Então, não merecimento é o segundo ponto. O terceiro, autossabotagem. A autossabotagem tem um padrão parecido com o não merecimento. A autossabotagem costuma também vir da culpa. Eu errei com alguém, eu falhei com alguém, eu enganei, eu traí, eu abandonei, eu menti, eu roubei, eu espanquei, eu abortei, eu adulterei. Qualquer uma dessas ações, elas consciente ou inconscientemente vão gerar culpa, e a culpa vai gerar autossabotagem. Caraca. E a autossabotagem, para ser cumprida, a melhor e mais fácil maneira de cumprir a autossabotagem é a procrastinação. Então vamos lá. Eu errei, eu adulterei, eu traí, eu magoei, eu roubei, eu espanquei, eu abortei, eu menti, eu enganei, eu errei. O erro gera culpa, a culpa gera autossabotagem, e a autossabotagem, para ser cumprida, nada mais fácil do que a procrastinação. E mais uma vez o quê? A procrastinação, essa maldita procrastinação que tem atormentado a vida de tantas e tantas pessoas. A procrastinação que te impede de realizar teus sonhos, impede de concluir tarefas. A procrastinação que afasta teus filhos para longe de você, que impede que você tenha uma saúde física adequada. Então eu falei, olha, primeiro gerador de procrastinação, medo. O segundo, não merecimento. O terceiro, autossabotagem. E o quarto, falta de objetivos. É isso mesmo. Uma parcela pequeniníssima de pessoas de fato estabelece objetivos para a sua vida. E pesquisas mostram que 2% das pessoas a 4% estabelecem metas e objetivos para suas vidas. Olha que loucura, 2 a 4% das pessoas estabelecem metas e objetivos estruturados para sua vida. E a outra parcela, ela pode até sonhar, ai como eu queria ter uma casa própria, ai como eu queria ter um corpo bonito, ai como eu queria ter dinheiro. Isso não é objetivo, isso é sonho, é desejo. O objetivo é diferente.
Objetivo é algo estruturado, algo metodológico, algo processual, um caminho a ser seguido. E apenas 2 a 4% das pessoas no mundo têm objetivos. E desses 2 a 4%, uma pequeniníssima parcela sabe de fato como estabelecer metas, estabelecer objetivos. Vamos fazer uma enquete aqui? Qual é a tua meta mais importante? Não pensa não, porque se ela for importante, ela está aqui na ponta do lápis. Pá, é essa a meta. Qual é a sua meta mais importante? E eu posso garantir que 95, 98% das pessoas que estão me ouvindo não conseguiram dizer isso com clareza. E aí vai chegar uma pessoa pobrezinha e vai dizer, minha meta é ser feliz. Isso não é meta, amigo. Ser feliz não é meta, é um desejo, é um sonho. Por quê? Porque ser feliz é algo impreciso, é algo subjetivo. Metas não podem ser estabelecidas para coisas subjetivas. Metas têm que ser estabelecidas para coisas objetivas, coisas tangíveis. Para coisas intangíveis nós temos sonhos e desejos. Feliz, o que é ser feliz? Então defina o que é ser feliz, aí pode virar uma meta. Ah, Paulo, ser feliz é ter um salário de tanto. Ah, então agora ter um salário é uma meta. Ah, é ser promovido para tal cargo. Ah, agora é uma meta. Ah, é restaurar o meu casamento e ter afinidade e conexão com a minha esposa. Ah, agora é uma meta. É ter 3 filhos, é uma meta. Ter uma casa própria é uma meta. Ser feliz, crescer, isso não é meta. Tá? Então, esse é o 4º objetivo, falta de metas e objetivos estruturados. E 5º, é falta de foco. Olha, eu quero isso. Deixa eu contar um caso que eu conto no método CIS. Às vezes eu conto. Meu filho tinha uns 4 anos, minha filha já tinha 3 anos a mais, minha filha tinha 7 anos, 7, 8 anos, ele tinha 4 aninhos. E eu comprei uma lupa, aquela lente de aumento. E aí eu expliquei para eles como é que eu fazia na minha infância, de desenhar no papel de pão, escrever o nome, depois você ia queimando o papel de pão, né? Quantos de nós já fizemos isso? E aí eu tinha dado a lupa para os dois, e os dois foram para o sol brincar. E aí minha filha desenhou o nome dela, e começa a queimar o nome dela com a lupa, com aquela lente de aumento, pegando o sol, foco, né? Foco. E o meu filho não. Quando começava a sair aquela fumacinha, o cachorro latia, e ele perdia o foco. Ele tinha o equipamento, mas ele perdia o foco. Aí ele costurava o foco, eu ajudava, ele botava em foco. Aí tinha alguma fala na televisão, ele olhava para a televisão e perdia o foco. Alguém falava, ele perdia o foco, ele começou a chorar. Pai, a Júlia consegue, eu não consigo. Claro, porque pessoas imaturas não mantêm o foco. Pessoas imaturas se distraem com muita facilidade. Então, será que você não padece de falta de foco? Começa e vai dispersando a atenção, dispersando o comportamento e acaba que não faz nada. Pensa nisso. Eu falei que o medo, o não merecimento, a autossabotagem, a falta de objetivos e a falta de foco geram procrastinação. Eu estou falando de forma cognitiva. E óbvio, eu não quero trazer a solução completa, porque acreditar que pelo meio cognitivo eu vou poder mudar, eu vou poder transformar a minha vida, é uma falácia isso. Nossos problemas não são cognitivos, porque se fossem, ninguém fumaria. Se nossos problemas fossem cognitivos, ninguém comeria, beberia. Por que todo mundo sabe que fumar mata a pessoa, traz problemas de saúde. E por que alguém fuma, se ela sabe que fumar faz mal? Ela fuma porque tem uma demanda emocional. Por que a pessoa bebe sabendo que bebida faz mal? Porque ela tem uma demanda, um problema emocional que faz beber. Por que as pessoas comem além da medida? Porque elas têm uma demanda, porque se elas não tiverem demanda emocional, elas cognitivamente sabem que comer demais faz mal. Então, o nosso problema não são causados por questões cognitivas, racionais. Nossos problemas são causados por demandas emocionais. E eu vou explicar aqui. Mas eu quero lembrar que isso aqui vai te trazer clareza, vai trazer um entendimento cognitivo. Mas a solução você vai ter que buscar de uma maneira de transformação de crença, de transformação da inteligência emocional. Tá certo? Achar que isso vai mudar puramente pelo lado cognitivo, esqueça isso, porque não vai acontecer. Ou pelo menos improvavelmente vai acontecer. Como eu falei que o primeiro fator que gera a procrastinação é o medo. Então vamos entender o que medo é esse. Primeiro tem o medo real e o medo emocional. O medo real é muito bom. Veja bem, eu nunca saltei de paraquedas. É bom que eu tenha medo, porque se eu tiver medo de saltar de paraquedas, eu vou fazer aula, vou ter orientação, vou ter um paraquedas bem dobrado, vou ter bons treinadores. Se eu não tiver medo,
vou pular de qualquer jeito, com qualquer treinamento, com qualquer aeronave, com qualquer treinador e provavelmente vou morrer. Mesma coisa andar de moto. Paulo nunca dirigiu aquela moto enorme. Eu tenho medo. Que bom que você tem medo. O medo pode fazer até não andar naquela moto, que você não sabe, nunca pilotou, não teve treinamento, não teve aula. Então o medo real é muito bom. O problema são os medos emocionais. Os medos emocionais são medos imaginários, medos que não precisariam haver. Por exemplo, eu estou com medo de não dar conta no meu trabalho. Poxa, mas você já trabalhou em tantas empresas, fez tantos cursos, já teve sucesso em tantos lugares. Por que esse medo? Eu estou com medo de ser traído, estou com medo de falhar, estou com medo de não apresentar aquele trabalho da faculdade. São medos emocionais. E aí, medo emocional se cura, se resolve com trabalhos emocionais. Ok? E aí, Paulo, como eu faço para curar meus medos emocionais? Tem que ir na origem das tuas crenças. Crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. E eu quero dizer para você, normalmente, quem tem medo de realizar algo é porque tem a crença de capacidade debilitada. Eu já vi pessoas muito, muito inteligentes, muito capazes, cognitivamente falando, mas emocionalmente não acreditavam no seu potencial. E por não acreditar, tinham medo. E o medo fazia com que elas, mesmo tendo estudado, estarem estando preparadas, falhassem no momento certo. Então, vamos lá. O medo, normalmente, é um problema de crença de capacidade. Tá claro isso? Então, vamos agora, já sabe onde você vai resolver seu medo. É resolvendo a crença, restaurando a crença de capacidade. Ok. O não merecimento. Se você lembra, o não merecimento, a pessoa que não se sente merecedora é porque ela traz dentro dela, consciente ou inconscientemente, culpa pelo que fizeram com ela. Papai me espancou. Isso gera culpa na criança. Porque aquela criança, com a cabecinha de criança, diz: se eu fosse um filhinho bom, papai não me espancava. Se eu fosse um filhinho bom, papai não abandonava. Se eu fosse um filhinho bom, papai não fazia isso comigo. Então, como eu não fui um filhinho bom, e a pessoa não só sofreu no passado, na infância, ainda sofre agora as consequências disso, da culpa, a culpa pela dor que lhe fizeram sofrer. E essa culpa gera não merecimento. Então, Paulo, e como é que eu faço para resolver o não merecimento? Eu tenho que entender que papai e mamãe erraram comigo e eu preciso perdoar pai e mãe. Numa atitude emocional, numa postura da criança que habita dentro de você, perdoar papai e mamãe pela agressão, pelo abuso, pela tirania, pela grosseria, pelo abandono, pelas surras, pelo descaso. Eu tenho que perdoar papai e tenho que perdoar mamãe. Eles não fizeram isso com você porque você era uma criança má. Eles fizeram porque foi o melhor que eles puderam fazer. Agora eu quero te dizer, ratificar. Não pense porque que talvez você esteja entendendo isso agora, vai resolver seus problemas. O entendimento é importante, mas não é a solução. A cognição é importante, mas ela não é a solução. Tá claro isso? Então, mas fica aí o entendimento. A culpa pelo que fizeram com você te fazem não se sentir merecedor. Olha só, eu apanhei muito, vamos supor. Meu pai me deu surras de cinturão, gritos, berros. E com tudo isso eu me senti o quê? Um menino muito ruim, um menino muito pequeno, um menino sem valor. E um menino sem valor, pequeno, merece coisas boas ou coisas ruins? Coisas ruins. Merece coisas grandes ou pequenas? Merece coisas pequenas. E eu vivi isso. Os gritos, as surras, os berros me fizeram acreditar, que eu era um menino ruim. E dois, que eu não era bom o suficiente, não tinha valor. E aí, a minha expectativa do que eu esperava da vida foi diminuindo. Olha que é um segredo, ninguém sabe disso aqui. Quando eu fiz 15 anos, você sabe o que eu queria de presente de aniversário de 15 anos? Um milkshake de morango. Meu filho goza de mim pra caramba, meu filho tem 13 anos, ele goza de mim. Pai, que mico, como é que alguém vai querer de aniversário um milkshake de morango? Foi meu presente, era o que eu pedi de aniversário. Minha aspiração era tão pequena, meus sonhos eram tão pequenos, que tudo que eu consegui almejar no meu aniversário de 15 anos foi um milkshake de morango. Eu sei que é insano, ok, mas isso era como me sentia, era um não merecimento. Então lembra, não só o medo, como o não merecimento me faz procrastinar. Porque se eu não procrastinar, eu vou realizar coisas grandiosas. Então, para não realizar, a procrastinação é a ferramenta do não merecimento. E o terceiro ponto, a autossabotagem.
O que é autossabotagem? É sabotar a mim mesmo, eu sabotar a minha vida, eu tomar decisões erradas. E de novo, Paulo, a sabotagem, a autossabotagem também vem pela culpa. Só que agora, a culpa pelo que eu fiz com os outros, erro que eu cometi com os outros. Então, de onde vem a autossabotagem? Eu menti, eu roubei, eu enganei, eu traí, eu adulterei, eu espanquei, eu amaldiçoei, eu roubei, eu traí. Todos os erros que eu cometi contra alguém, ao longo de toda a minha vida, geram, consciente ou inconscientemente, esse conteúdo de autossabotagem. Ai, caramba, que saco. E de novo, a autossabotagem pede uma procrastinação. Porque não tem maneira melhor de me procrastinar do que pela autossabotagem. Paulo, como é que eu resolvo? A autossabotagem? Da mesma maneira. Enquanto não merecimento eu tenho que perdoar pai e mãe, na autossabotagem eu tenho que perdoar a mim mesmo. A mim mesmo. Agora deixa eu ratificar de novo. Você tem algum mecanismo para perdoar a si mesmo? E curar a autossabotagem? Você, por não merecer, você tem que perdoar seu pai e sua mãe. Você tem algum mecanismo emocional para perdoar pai e mãe? Então, não queira fazer isso em casa sozinho. Tem método e métrica para isso. Lembra? Tem método e métrica para isso. O quarto foi falta de objetivos. Paulo, como eu estabeleço objetivos? Olha, eu tenho cursos e cursos ensinando como estabelecer objetivos. Eu não conseguiria em 1 hora te ajudar. Eu faço isso no método CIS por 3, 4 horas seguidas, ao longo dos 3 dias de curso. Como estruturar objetivos, como trazer objetivos de maneira cognitiva e maneira emocional. E deixa eu dizer uma coisa, quando eu falo de maneira cognitiva e maneira emocional, eu quero dizer cognitiva, racional, hemisfério esquerdo, e emocional, hemisfério direito. Mas isso, como eu sempre tenho dito, é uma metáfora usada no mundo inteiro pelas grandes escolas da inteligência da mente. Aqui a metáfora é razão, hemisfério esquerdo, emoção, hemisfério direito, racional e emocional. Então, objetivos, as pessoas acreditam na tradição que o objetivo se estabelece de maneira cognitiva e racional. Não! O objetivo se manifesta, se escreve, se determina de maneira cognitiva e emocional. E de novo, não busque fazer isso sozinho em casa, porque você não vai ter ferramentas para fazer isso. Tá? Mas estabelecer objetivos da maneira que a gente chama neurologicamente correta. E o que é um objetivo neurologicamente bem estabelecido? É aquele que você usa atributos cognitivos e atributos emocionais. Você usa o seu substrato cognitivo, seu substrato emocional para estabelecê-lo. E de novo, e mais uma vez, não busque fazer isso em casa. E finalmente, falta de foco. A dispersão, a distração. E aí eu contei aquela metáfora que pessoas imaturas se distraem com facilidade. Pessoas imaturas estão olhando para cá e alguém falou, já está olhando para cá, que está olhando para lá, que está olhando para lá e não consegue se firmar em absolutamente nada. Não consegue focar em nada. Não consegue ter consistência, não consegue ter sequência em nada. E ela bateu um ventinho aqui, ela vai para o vento que está batendo, vai para a maré que está dando e não consegue focar em nada e não gera consistência. É como aquela pessoa que põe o pudim, prepara o pudim todo, aquele líquido do pudim, mistura o pó, mistura a água e põe na geladeira. E antes de ficar durinho, ele tira, porque é ansioso, porque é infantil, porque é imaturo, porque não dá sequência. Então, esses são os pontos. A pergunta é, Paulo, e agora? Como eu faço para acabar o medo na minha vida? Como eu faço para acabar o não merecimento? Como eu faço para acabar a autossabotagem, a falta de objetivos, a falta de foco? E aí o que eu posso dizer é inteligência emocional. O que eu posso dizer é reprogramação das suas crenças, crença na base de identidade, crença de merecimento, crença. E o que eu posso dizer é o que eu posso dizer, reprogramar suas crenças. Na base, crença de identidade, depois crença de capacidade, finalmente crença de merecimento. Reprogramar as crenças, refazer sua inteligência emocional. Sem isso, você pode entender tudo o que eu disse aqui, mas nada vai mudar. E você vai continuar sendo aquela pessoa que olhar para o lado, ver o sucesso de outras pessoas, pessoas consistentemente, pessoas andando, pessoas realizando, umas muito rápidas, outras não tão rápidas, mas realizando, e você patinando, olhando para todas as direções, tentando todo tipo de artifícios, mas não realizando sua vida, procrastinando as coisas importantes, fazendo o que não é importante, e o seu vizinho, o seu irmão, tendo sucesso. E a pergunta é, até quando você vai ser um espectador do sucesso alheio? Até quando você vai ver pessoas tendo sucesso e você sabe que você tem potencial para isso?
Até quando as pessoas vão olhar para você e dizer, fulano tem tanto potencial, mas ainda não teve sucesso na vida. Fulano tem tanto potencial, mas ainda não tem nem a casa própria ainda para morar aos 40 anos. Fulano tem tanto potencial, mas não teve sucesso profissional. Por quê? E a resposta você já sabe, é procrastinação. E lembrando, procrastinação é uma demanda emocional, não é uma demanda cognitiva. Você cognitivamente entende o que é procrastinação, cognitivamente, racionalmente você entende o que gera a procrastinação, mas a solução para isso é um atributo emocional e eu sei que você já entendeu isso. Então, amiga, amigo, como eliminar a procrastinação de uma vez e realizar sua vida, realizar seus sonhos, tirar a vida ideal do papel? E aí eu vou te dizer com toda sinceridade, método CIS. O método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Nós já estamos na edição 201 agora. É isso, edição 201. Então, quanto que eu quero falar é, já aconteceram 200 edições do método CIS. Eu estava calculando hoje, o método CIS dura em torno de 50 horas, vezes 200, eu já passei mais de 10 mil horas no palco. 10 mil horas. E se eu contabilizar com você 200 métodos CIS vezes 3 dias, eu passei praticamente, veja bem, 2 anos inteiros em pé no palco ministrando método CIS. 2 anos, parando só para dormir por 4 horas por noite. Isso é o método CIS. Um treinamento em 21 anos, num processo evolutivo extraordinário. Hoje ministramos em Boston, ministramos em Orlando, ministramos em Portugal, Angola. É isso mesmo. E um treinamento gigantesco. Olha o que é o método CIS aí. E agora você está se perguntando, você viu a cena do método CIS? E aí você está se perguntando, Paulo Vieira, como é que tiveram 6 mil pessoas em São Paulo, 5 mil pessoas em Brasília? Como isso? É simples, transformação de vida. Real. Essas pessoas estão aí porque o pai botou, porque o filho botou o pai, porque botou a mãe, botou a esposa, botou os funcionários, botou toda a diretoria de uma empresa inteira.
E aí a pergunta é, para quem é o método CIS? O método CIS é para todas as pessoas que queiram mudar suas vidas. Agora em Brasília, o último método CIS em Brasília, há um mês atrás, tinham pessoas, 4 pessoas foram nos seus aviões particulares para lá. Mas lá também tinha universitário, lá tinha empresários, pequenos empresários, muitos funcionários públicos, médicos, advogados, engenheiros. É para quem sabe que tem algo a realizar, para quem sabe um potencial e dentro deles você pode fazer mais no seu lado conjugal, no seu lado profissional, financeiro, saúde. Você pode fazer mais. Tá? E se você quer entender melhor o que é método CIS, quer entender melhor, ouve e vê, mais do que ouvir e ver, sente esse depoimento que vem aqui agora. Veja, e você vai entender o que é o método CIS, o que é que ele vai fazer na sua vida. Completo é Luiz Marcos Quinde do Nascimento. Eu tenho 41 anos, minha profissão é coach integral sistêmico. Eu estava buscando uma recolocação profissional na época e fui buscando pelo Google inicialmente e aí cheguei na Júlia, que é a diretora hoje da Febracis BH. E aí fiz o método CIS. Em agosto de 2016 pela primeira vez. Foi muito impactante. Eu tinha expectativa, assim, eu até fui com uma sensação assim, eu já sei o que é que ele vai falar, mas não adianta. Foram vários ganhos. O principal deles é o meu ganho familiar, que a minha relação familiar com a minha esposa, com os meus filhos, ela mudou drasticamente. Eu queria entender o que estava fazendo com o meu marido. Eu queria saber o que era aquilo, o que estava acontecendo. E no método CIS, o Paulo fala tanto pra gente que é pai e mãe, que ele fala pra gente ficar atento a como a gente se vende pros filhos, né? E eu lembro que quando os meus filhos trazem hoje, quando eles trazem uma coisa que foge um pouquinho do que a gente está acostumado, eu começo a perceber. Em vez de reagir ou de brigar com aquilo, eu começo a me questionar. Eu falei assim, como é que eu estou me vendendo pro meu filho? Eu achava que tinha que resolver as coisas gritando com o filho e tal. E hoje eu percebo que é possível eu conseguir educar meus filhos sem precisar gritar, sem precisar ser autoritário. O Theo, que é o nosso terceiro filho, no primeiro método CIS, ele não era uma realidade, ele era uma vontade, ele era um sonho. Eu sempre, antes de até conhecer o meu marido, eu falava que eu ia ter 4 filhos, que eu ia ter um casal, e que depois, quando eles estivessem por volta de 10 anos, eu ia ter mais 2. Aí depois que eu voltei do CIS, eu falei, eu quero esses outros filhos, porque era um sonho que eu sempre tive. E hoje eu percebo que a inteligência emocional, eu me percebo às vezes, não quer dizer que a gente vira santo depois do método CIS, eu me percebo às vezes aquele Luiz velho querendo vir, mas hoje eu tenho consciência de que não é o melhor para mim e para os meus filhos. E o meu lar hoje, com inteligência emocional, ele é muito mais calmo, muito mais tranquilo. É um lar agradável, sabe? Eu percebo que as crianças, elas gostam de estar com a gente, comigo, com a minha esposa. O nosso lar é um lugar hoje é um lugar de amor, é um lugar de paz, de comunicação, de amor. É outra coisa. A Lu é minha vida, minha esposa. Eu tenho uma relação muito forte com os meus filhos, mas começou com a Lu, sabe? A gente tem sonhos juntos, a gente quer ter mais filho. Falam que a gente é meio maluco, mas os malucos costumam ter mais sucesso. Então, e é engraçado, é bonito de ver. Eu tenho muito orgulho quando eu estou abraçado com a Lu, a gente se beija o tempo todo, a gente se abraça o tempo todo. E às vezes é gostoso a gente estar lá abraçado e vem um filho entrando no meio das pernas e vem escalando, sabe? É muito legal. Hoje eu falo assim que eu amo muito a minha esposa, loucamente, amo muito os meus filhos.
Mas depois do método CIS, eu consigo comunicar esse amor com muito mais sinceridade, com muito mais verdade, sabe? E eu vejo, às vezes, as crianças vendo a gente namorando, vendo a gente se beijando, eles já vêm, começam a abraçar a gente sente, sabe, o quanto afeta com eles, o quanto afeta, eles ficam mais carinhosos com a gente porque eles veem a gente dando essas demonstrações de carinho. A gente já era muito próximo, né? Ao próximo, eu falo no sentido assim, do meu avô, uma vez, perguntar se a gente brigava. Então, assim, você imagina depois do CIS, isso ser multiplicado por, não sei, 1000, 1 milhão. Então, assim, a sintonia nossa aumentou muito mais. Eu lembro que antes eu era um pai muito autoritário. Eu era um pai que dava palmada, eu era um pai que brigava e levantava a voz com muita facilidade, sem nenhum controle emocional, sabe? Imagina um marmanjo de 2 metros, quase 2 metros, indo dar uma palmada numa criança de 5, 6 anos. Hoje eu tenho até... Eu não vou falar que eu tenho vergonha, que era eu naquela época, mas hoje é completamente diferente. Meu lar antes, por mais que ele já fosse um lar equilibrado, um bom lar, hoje eu vejo que ele é um lar extraordinário. O CIS é libertação. Para mim, o CIS significa libertação. Libertação de um Luiz velho, de um Luiz que estava acostumado com padrões limitantes, para um Luiz que está aberto a possibilidades, aberto ao amor, aberto a uma vida extraordinária. E o que você vai ganhar no método CIS? Primeiro, acabar a procrastinação, eliminar os medos na sua vida, eliminar o não merecimento, eliminar a autossabotagem, a falta de foco, a falta de objetivos, reprogramar crenças de identidade. Imagina, reprogramar suas crenças de capacidade, reprogramar suas crenças de merecimento, adquirir inteligência emocional, produzir muito mais profissionalmente, produzir muito mais financeiramente, produzir mais na sua saúde. Caraca, e é isso, muito, muito mais. São 50 horas de treinamento. Então, amiga, amigo, clica aqui para cima, veja aonde vai ter o método CIS mais perto de você e o mais rápido, porque você não precisa perder tempo para mudar a sua vida. Eu passei muitos anos vivendo uma vida medíocre e pobre, muitos anos vivendo uma vida medíocre e pobre, quando eu podia ter mudado. Muitos anos sofrendo desnecessariamente. Você não precisa continuar sofrendo ou procrastinando ou não realizando. Então, clica aqui, clica nesse botão e muda a tua vida agora. Vem viver o melhor da vida, vem viver o extraordinário da vida. E quando eu falo extraordinário, não estou dizendo que você não vai ter problemas. Eu estou dizendo que você vai ter muito menos problemas. E os problemas que você tiver vão te fazer ser uma pessoa ainda melhor, te tornar uma pessoa ainda melhor. E por mais, mesmo tendo problemas, poder viver uma vida extraordinária na tua casa, no teu lar, na tua saúde. É isso que eu quero te ajudar a ter. Uma vida extraordinária, independente das circunstâncias. Combinado? Então eu te vejo no método CIS. E eu vou dizer uma coisa, se você viu esse vídeo, se você me viu aqui, acredite que nada é por acaso. Tinha um porquê você está aqui, tinha um porquê você acessar essa página, tinha um porquê você está olhando para mim e para esse material agora. Então, amiga, não perde essa oportunidade, amigo, não perde essa oportunidade. Não procrastina, não se sabota, você merece, tá bom? Um beijo no coração, até o método CIS.